Olá pessoal, tudo bom? Esse artigo é bem interessante, Luiz Eduardo Couto que vos fala, novamente. Esse artigo é bem interessante, falando sobre a ponte mildural. Tá? Mostramos num outro artigo recente também sobre a influência dele na drenagem das veias do cérebro. Tá? Agora a gente vai falar sobre, esse artigo vai comentar sobre a mobilização do líquido cefalorraquídeo, ou seja, o líquido da espinha, que atravessa toda a medula, todo o cérebro e protege e também transmite informação de uma parte para outra e limpa as impurezas do cérebro, beleza? Ah, Sempre se perguntou se o líquido do cérebro circula, aonde está a bomba, né? Porque uma água não circula sozinho, tá? E aí eles encontraram e fizeram, já tem vários outros trabalhos, tá? Mas esse trabalho em ressonância nuclear magnética é bem especial, bem de velocidade rápida, tá? Em seres humanos, tá? Onde você faz um movimento pequeno da cabeça e verifica para onde vai o fluxo, tá? Um movimento de 1 minuto para um lado, tá? Já faz o fluxo do líquido cefalorraquídeo mudar, tá? Então, isso é importante porque se você ficar numa posição ergonomicamente errada durante muito tempo, tá? Esse líquido pode ficar prejudicado na sua função, tá? Então, tem alguns exercícios que a gente deve fazer diariamente para fazer esses movimentos bem lentos, tá? Da cabeça para cima, para baixo, para um lado para o outro, tá? Para proteger essa ponte mildural, tá? Principalmente naquelas pessoas que já tiveram síndrome de chicote e essa disfunção nesta região pode desencadear um monte de doenças, não só dor de cabeça. A dor de cabeça é a ponta do iceberg, tá? Mas diversas doenças porque as toxinas não estão saindo do cérebro adequadamente. Então, é bem importante não só para enxaqueca, dor de cabeça, enfim, mas para doenças neurodegenerativas também, como Alzheimer, Parkinson, entre outras coisas que têm a comunicação do cérebro, a limpeza das sujeiras, das toxinas, dos debris celulares, né, ainda lá dentro. Então, imagina o que pode acontecer, né? Então, só imaginar o que a comunicação entre um neurônio e o outro está prejudicado, você já imagina a capacidade que esses exercícios simples podem alcançar. Beleza? Novamente, bons estudos, divirta-se. E se o movimento super simples que a gente faz todo dia fosse, na verdade, um mecanismo essencial para limpar o nosso cérebro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta incrível sobre uma bomba escondida dentro do nosso pescoço. Olha, isso pode até parecer coisa de ficção científica, mas não é. Pesquisas bem recentes sugerem que o simples ato de mover a cabeça ajuda ativamente a limpar o cérebro. Existe uma conexão mecânica surpreendente entre os músculos do pescoço e aquele fluido vital que banha todo o nosso sistema nervoso. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, para a gente desvendar esse mistério, a primeira coisa é olhar para uma região bem específica do pescoço, onde uma conexão anatômica bem pequena, mas super importante, ficou sendo um enigma por muito tempo. E essa história toda gira em torno disso aqui, o líquido cefalorraquidiano, ou LCR. Pensa nele como se fosse o sistema de suporte à vida do cérebro. Ele é quem tira o lixo, leva os nutrientes e ainda funciona como um amortecedor contra pancadas. Basicamente, ele é o guardião silencioso do nosso sistema nervoso. A grande questão sempre foi como o LCR circula. A gente já sabia que os batimentos do coração e a nossa respiração ajudam nesse processo, mas parecia que essa não era a história completa. Os cientistas desconfiavam que tinha mais alguma coisa acontecendo. E é aqui que entra a peça-chave do quebra-cabeça, a ponte mildural. É um tecido conjuntivo que faz uma ligação direta entre os músculos bem pequenos na base do crânio e a dura mater, que é aquela membrana que protege a nossa medula espinhal. E o mais fascinante é que a gente consegue ver essa conexão numa ressonância magnética, como essa aqui. Por anos, a função exata dessa ponte era um completo mistério. O que ela estava fazendo ali? Foi aí que uma hipótese bem ousada surgiu para tentar explicar o propósito dela. Isso nos leva direto para a segunda parte da nossa análise, onde os pesquisadores propuseram uma função totalmente nova para essa pequena ponte de tecido. Essa citação, tirada direto do artigo científico, revela a ideia central que é, assim, revolucionária. E se esses músculos do pescoço não servissem só para mover a cabeça, mas também funcionassem como uma bomba, empurrando ativamente o líquido cefalorraquidiano?
O mecanismo que eles propuseram é de uma simplicidade genial. Funciona assim: quando a cabeça se move, os músculos suboccipitais contraem. Essa contração, por meio da ponte miodural, puxa a dura mater. Isso muda a pressão lá dentro e, pronto, empurra o LCR para frente. É quase como um Foley, sabe? Usando um movimento mecânico para fazer o fluido circular. Bom, ter uma hipótese é uma coisa. Provar que ela é real é outra bem diferente. Para testar essa ideia, os cientistas montaram um experimento que foi, olha, notavelmente simples e eficaz. Vamos ver como eles fizeram isso. A metodologia foi bem direta. Eles pegaram um grupo de voluntários saudáveis e mediram o fluxo de LCR deles com uma precisão incrível, usando uma técnica de ressonância magnética super avançada, feita justamente para visualizar fluidos se movendo dentro do corpo. E o teste em si foi super simples. Primeiro fizeram uma medição de base com todo mundo em repouso. Depois, os voluntários simplesmente giraram a cabeça de um lado para o outro por apenas 1 minuto. Só isso. A grande pergunta era: será que uma ação tão banal poderia alterar o fluxo de LCR de um jeito que desse para medir? E agora, o momento da verdade. Os dados foram coletados e as imagens de antes e depois estavam ali, prontas para serem comparadas. A expectativa era altíssima. Mas antes de olhar os resultados, é super importante entender como ler esse gráfico. O fluxo de LCR pulsa junto com o nosso coração. A parte positiva da onda, a VS, é o fluido descendo, se afastando do cérebro. Já a parte negativa, a VD, é o fluido subindo de volta em direção ao cérebro. Com isso em mente, a pergunta fica bem clara. Será que aquele 1 minutinho de movimento da cabeça alterou essa onda de pulso fundamental do nosso sistema nervoso? E a resposta é impressionante. Olha só, se a gente olhar para as duas primeiras barras, o fluxo para baixo, o VS, quase não mudou nada. Mas agora, olha para as duas barras seguintes. O VD underline post R, que é o volume de fluido voltando para o cérebro depois da rotação da cabeça, é dramaticamente maior. Então, o ponto principal é este. O volume de líquido céfalo-raquidiano fluindo de volta para o cérebro aumentou em impressionantes 39%. Isso é um aumento gigantesco, resultado de apenas 60 segundos de movimento. E os números brutos confirmam a história toda. O volume diastólico médio saltou de 232 microlitros para 323. E a análise estatística mostrou que isso não foi um acaso, de jeito nenhum. Era um efeito real e significativo. A bomba do pescoço, ela existe mesmo. Descobrir um mecanismo fisiológico completamente novo é algo muito, muito raro. E isso nos leva à nossa sessão final, onde a gente vai explorar o que essa bomba esquecida realmente significa. Resumindo, as conclusões são bem claras. Primeiro, movimentos simples da cabeça funcionam sim como uma bomba para o LCR. Segundo, a ponte miodural é, muito provavelmente, o mecanismo que faz isso acontecer. E terceiro, agora a gente tem um terceiro grande motor para a circulação do LCR junto com o coração e a respiração. E por que isso é importante na prática? Bom, os pesquisadores sugerem que isso pode explicar um tipo bem comum de dor de cabeça. Se essa bomba não estiver funcionando direito, talvez por tensão ou alguma lesão no pescoço, isso poderia atrapalhar a circulação do LCR e, potencialmente, causar dor. É uma conexão fascinante entre a saúde mecânica e a neurológica. Essa descoberta toda nos deixa com uma pergunta que dá o que pensar. Ela mostra que, mesmo em pleno século XXI, a gente ainda está descobrindo funções fundamentais do corpo humano. Isso faz a gente se perguntar: que outros segredos vitais para a nossa saúde ainda estão aí, escondidos em movimentos e estruturas que a gente sempre achou que eram comuns?